Ok, vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa aula de informática online. Hoje nós vamos estar falando sobre Windows, né? E nós queremos que você tenha um entendimento muito claro acerca do que é e como funciona esse sistema operacional que é fantástico, tá? Olha só, vamos lá. Vamos para o nosso curso. Nós temos hoje, na informática, ela é separada, ela é dividida em duas coisas que são o hardware e o software, tá? Nós vamos ter na parte de hardware uma definição muito clara e na parte de software também uma definição muito clara. Onde que hardware é a parte física, né? Vamos acompanhar aqui para você entender melhor a definição. Hardware refere-se aos componentes físicos e tangíveis, ou seja, palpáveis, né? De um sistema computacional, né? de um computador. Isso inclui dispositivos como processadores, memória RAM, placa-mãe, discos rígidos, placas de vídeo, teclado, mouse e outros tipos de periféricos, dispositivos físicos, tá? Então, tudo que é dispositivo físico na informática nós chamamos de hardware. E software, vou definir, né, para você. Definição de software é a parte lógica e intangível, ou seja, você não consegue pegar, não é palpável, né? De um sistema operacional, de um sistema computacional. Ele consiste em programas, aplicativos e instruções que são executadas pelo hardware. Ou seja, o hardware executa aquilo que nós, né, definimos pelo software. E na verdade é o vice-versa, né? Eu posso dar um exemplo daqui a pouco para você entender melhor. Então, nós temos o software, que são os programas, né? E os programas são comandados pelo hardware. Ou seja, o hardware comanda o software e o software ele responde novamente às vezes no hardware. Eu vou explicar isso daqui a pouco para você. Então vamos lá, ele consiste em programas, aplicativos e instruções que são executadas pelo hardware para realizar as tarefas específicas. Isso inclui sistemas operacionais, aplicativos de produtividade, jogos e muito mais. Vamos lá, um exemplo. Quando você pega o seu telefone, que também tem hardware e software, o físico é o aparelho e software são os programas. Quando você tem o seu telefone e você abre, por exemplo, a câmera, você está tocando no hardware e o hardware vai abrir o aplicativo, porque a câmera é um aplicativo. E quando você abre o aplicativo da câmera, esse aplicativo vai corresponder na câmera física, que seja frontal ou que seja câmera traseira, né? Vou te dar um outro exemplo. Você está digitando um documento no Word e aí você está usando o teclado, o mouse e tal para fazer esse documento. E aí você manda para a impressão. Ou seja, você está usando o teclado e o mouse para comandar o sistema, o Word, que é o programa, que é o software, e o software vai responder na impressora, que é o hardware novamente. Então, existe sempre essa comunicação. Um outro exemplo que eu sempre dou é das músicas. Por exemplo, você abre uma música. A música é um software, né? Um software é digital. Então, você vai usar o seu mouse, o teclado e tal, para abrir a música. Quando você abre a música, ela vai responder ou corresponder, né, como queira, no seu fone de ouvido, na caixa de som, enfim, no dispositivo que você tiver. Então, o hardware comanda o software e em muitos casos o software corresponde novamente ao hardware, entende? Então, é essa comunicação. Então, hardware, parte física, tá? É os componentes físicos ali do seu computador, do seu dispositivo e etc. O software são os programas. Antigamente a gente falava muito parte lógica, né? Por quê? Porque é uma parte de programação, tá? Então são os programas, os aplicativos, é igual no seu telefone. Tem os aplicativos, que são os softwares, e tem o aparelho, que é o hardware, ok? Próximo passo. Microsoft Windows. Essencialmente, um sistema operacional é o cérebro do computador, coordenando todas as atividades e garantindo que o hardware e o software funcionem juntos de maneira harmoniosa. O sistema operacional vai gerenciar os recursos do seu computador, né, ou dispositivos em geral, que utilizam o sistema operacional. Então vamos lá. O Windows ele é como um tipo de gerente no seu computador, porque ele vai gerenciar os recursos. Por exemplo, tudo que você quer instalar, você precisa de ter o Windows. Tudo que você vai utilizar no seu computador, você precisa ter o Windows. Então o Windows ele vai fazer essa parte funcional gerenciável. Por exemplo, você precisa de ter um programa para você ouvir músicas. Você vai instalar esse programa no Windows. O Windows funciona como uma plataforma
onde você instala os programas nele. Então, o computador ele precisa de ter um sistema operacional, não obrigatoriamente o Windows, tá? Você tem outros sistemas operacionais, você tem o iOS, você tem o Linux, você tem outros sistemas operacionais. Esses são os mais comuns, né? Mas nós utilizamos o Microsoft Windows porque é o mais comum, mais tradicional, é o que geralmente a maioria do mercado de trabalho, das casas, dos comércios, enfim, eles utilizam. Então, nós temos hoje o Windows, que é a plataforma base. Não tem como você ter nenhum programa se você não tiver o sistema operacional, tá? Então, nós temos o Windows e a partir daí você vai instalar os outros programas. Então, você precisa de ter o Windows. Comprei um computador, não tem o Windows, então você vai acionar um técnico, o técnico vai fazer essa instalação para você, né? E aí você vai, a partir daí, ter todos os programas que você utiliza no seu dia a dia, enfim. Então, um técnico vai instalar um Windows para você. Ah, eu comprei um computador e já vem com Windows. Ok, então você só vai instalar a partir daí os outros programas que você desejar, ok? Então, o Windows ele é um sistema operacional, é um sistema base. Eu vou dar um exemplo novamente do telefone, né? Porque muita gente utiliza, então é fácil para a gente exemplificar. Por exemplo, você tem um telefone e esse telefone vem com o sistema Android, vem com iOS, enfim. Então, o que acontece? Esse sistema que vem no seu telefone, ele não vem com seus programas de uso pessoal, por exemplo, aplicativos de banco, aplicativos pessoais e etc. Então, ele vai vir com o sistema base, programas básicos, né? Então, o sistema que tem no seu celular, que é o Android, por exemplo, ele vai ter ali os seus programas básicos, que é às vezes uma calculadora, uma agenda, em alguns casos, né? Vem instalado às vezes um Facebook ou um Instagram, em alguns casos, né? Mas os outros programas de uso padrão não vêm. Então você que vai fazer as instalações, é assim que funciona. Então o sistema operacional ele é um sistema base e você que faz a instalação dos demais aplicativos ali, ok? Então tá bom, vamos seguir? Vamos lá. Falando um pouquinho mais do Windows, tá? As funções essenciais do Windows, para você entender um pouco mais. Eu trouxe aqui 7, né, para a gente poder estar entendendo melhor isso aí. Vamos lá. Funções essenciais. Primeiro, gerenciamento de recursos, né? Um sistema operacional gerencia os recursos de hardware, como o CPU, memória, dispositivos de armazenamento e periféricos, alocando e controlando o seu uso pelos programas. É o que nós falamos um pouco atrás, né? Então, ele vai gerenciar os recursos e ele vai fazer o gerenciamento entre o hardware e o software, tá bom? Para você entender um pouco melhor, tá? Interface com o usuário. Ele fornece uma interface que permite aos usuários interagirem, né, com o computador, seja por meio de uma interface gráfica ou linha de comando. Ou seja, você vai trabalhar no Windows com uma parte de programação ou com uma parte gráfica, que é o visual, né? Nós chamamos de visual. Então você clica nos ícones, clica onde você quer e você vai utilizar ele dessa forma aí. Então ele tem uma interface muito boa. Diferentemente de alguns sistemas operacionais mais antigos, de 15, 20 anos atrás ou até mais, né? Em que não se tinha muito essas janelas, esses aplicativos assim dessa forma visual. Era tudo linha de programação. Então é algo bem antigo, né? Então, mas assim, funcionava tudo com linha de programação. Tudo que você queria fazer tinha que ter linha de programação. Então você tinha que ter essa facilidade e esse conhecimento. Mas hoje já é mais fácil. Hoje já é tudo mais visual. Então o designer também ajuda muito para que você possa ter um trabalho melhor, um desenvolvimento melhor, ok? Vamos lá, ponto 3 ali, execução de programas. O sistema operacional carrega e executa programas controlando o fluxo de execução e garantindo que eles tenham acesso aos recursos necessários. Ou seja, ele vai permitir que você possa interagir com os programas da melhor forma possível. Claro que muitos programas, ou quase todos, quando você vai abrir e vai executar, ele vai te pedir uma permissão, tá? E geralmente a gente sempre permite, né? A não ser que seja um programa bem assim malicioso, né? Um vírus, um programa hacker, alguma coisa que ele suspeite disso. Inclusive tem o Windows Defender, que nós vamos explicar um pouco mais sobre ele depois, né? E aí você vai entender como que funciona as funções essenciais do Windows Defender, tá bom? Ponto 4 ali, ó, gerenciamento de arquivos, ou seja, ele cuida do armazenamento e organização de arquivos no sistema.
incluindo operações como criação, leitura, gravação e exclusão de arquivos. Ou seja, é a manipulação de arquivos, ou gerenciamento, ou administração. A gente utiliza nessas verbalizações. Então você vai administrar os arquivos que você tem na sua área de trabalho, nas suas pastas, enfim, nos seus documentos em geral, tá? É essa administração. E é muito mais fácil, né, com o Windows, tá? Outros sistemas operacionais têm um pouquinho de complicação em alguns casos, até que a pessoa acostume com ele, ok? Então vamos lá. Próximo, controle de segurança. Os sistemas operacionais implementam mecanismos de segurança para proteger o sistema e os dados contra acessos não autorizados. Ou seja, alguém quer invadir o seu computador, um hacker ou alguma coisa assim, o Windows ele tem um sistema de segurança. Existem muitos antivírus, mas também ele tem um próprio sistema de segurança. A partir do Windows 10 foi aprimorado e aperfeiçoado o Windows Defender. E o Windows Defender ele tem esse sistema de segurança que nos facilita, né, e nos ajuda a ter uma segurança maior, tá? Eu particularmente acho muito bacana o Windows Defender. Eu nem utilizo o antivírus e eu vou explicar isso depois, tá? Não que você não possa utilizar, mas a gente vai aprofundar nisso depois, tá bom? Ponto 6 ali, ó, multitarefa. Muitos sistemas operacionais permitem a execução de vários programas simultaneamente, alternando entre eles de forma eficiente, ou seja, ele te permite abrir vários recursos, vários programas, né, simultaneamente. É claro que você tem que ter um computador que tem uma configuração boa, isso aí a gente vai explicar na parte de hardware, tá? Para que você tenha um bom desempenho. Então vamos lá. Então você precisa entender um pouquinho sobre o hardware para que você tenha um software bem funcional, né? A parte de software, você precisa ter um computador que tenha uma configuração boa, porque dependendo dos programas que você for usar de forma simultânea, ele pode começar a travar, ok? Então assim, ele utiliza e te permite você utilizar vários programas ao mesmo tempo, mas, abre aspas aí, né? Você precisa ter uma boa configuração para você poder desempenhar com excelência, né? Desempenhar muito bem esses programas aí, ok? Dependendo dos programas, ok, dá para você utilizar num computador mais simples, mas dependendo dos programas, você tem que ter um computador com uma performance melhor para você poder ter um desempenho melhor, ok? O último é instalação e desinstalação de programas. O conceito básico de instalação e desinstalação de programas está relacionado à adição e remoção de software. Isso aí é mais tranquilo, né? Em um sistema operacional. Ou seja, você pode instalar e desinstalar, tá? Então isso também é uma forma muito fácil de fazer, nós vamos explicar como você faz. Então assim, é só para você entender um pouco, você pode instalar e desinstalar os programas. É claro que para instalação e desinstalação, cada programa vai seguir um passo a passo, mas existe uma forma meio que padrão para isso, tá? Eu vou explicar para ficar muito fácil para vocês. Então nós estamos finalizando essa aula e eu espero que você tenha gostado.